Olá, eu me chamo Enor Luiz Reis Hoffmann, sou doutorando em Filosofia pela Unicinos e bolsista CAPES. Estou aqui para fazer a comunicação do meu trabalho que foi aprovado pelo 11º Congresso da Sociedade Hegel com a temática A Filosofia dos 200 anos da publicação da obra A Filosofia do Direito. O meu trabalho se intitula Hegel é um liberal? O conceito de propriedade hegeliano como pedra fundamental do seu liberalismo. O objetivo desse trabalho é discutir a possibilidade do conceito de propriedade hegeliano ser inserido na teoria política de Hegel, que parece, no primeiro momento, uma indagação bem intrigante, a gente pensar o Hegel como liberal, a gente pensar há muitas... O Karl Popper, por exemplo, na sua obra Sociedade Aberta e seus Inimigos, coloca o Hegel coloca o Hegel entre os adversários das ideias liberais, acusando de totalitarismo. Entretanto, apesar dessas controvérsias, o expoente do liberalismo no século XX, o John Rawls, ele vê Hegel sim como liberal, mais precisamente o interpreta como um liberal reformista, moderadamente progressista, e vê o liberalismo hegeliano como um exemplo importante na história da filosofia moral e política do liberalismo de liberdade. Ou seja, de uma concepção da qual os primeiros princípios são os da liberdade, das liberdades políticas e cívicas, sendo que estes possuem prioridade sobre quaisquer outros princípios que possam vir a ser invocados. Esse, esse trabalho, eu não tenho a pretensão de classificar ou etiquetar Hegel, ou catalogá-lo como liberal ou antiliberal. O objetivo é apresentar o conceito de propriedade, que é presente na primeira seção da filosofia do direito, no direito abstrato, e aproximá-lo do conceito e mostrar que é possível algumas aproximações com o conceito de propriedade de John Locke. Que o John Locke é um dos principais autores do contratualismo moderno, clássico, e também o pai do liberalismo clássico. Mas aqui é bom a gente lembrar antes que o Hegel, além de tudo, ele é um crítico do contratualismo e da teoria e da sua teoria da natureza e dos direitos naturais, consequências premissas. O Hegel é um crítico dessas teorias. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar brevemente aqui, para a gente se focar um pouco mais em Hegel, o argumento central. Vamos fazer uma síntese desse argumento do John Locke sobre a ideia do estado da natureza, a ideia de propriedade. O argumento do John Locke pode ser sintetizado da seguinte forma. No estado de natureza, os indivíduos vivem de forma independente, numa situação de liberdade e possuindo direitos naturais. Os indivíduos no estado de natureza estão dotados da capacidade de adquirir propriedade sem a mediação de outras pessoas. No estado de natureza, há 3 direitos naturais: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então, precisamos do Estado civil por haver fragilidades no estado de natureza. E para assegurar os direitos naturais individuais, vida, liberdade e propriedade, o Estado detém o poder coercitivo para garantir a manutenção dos contratos e a legitimidade para arbitrar de forma imparcial as contendas entre os homens. Logo, o Estado é necessário para garantir e assegurar a inviolabilidade dos direitos naturais, a vida, a liberdade e propriedade privada. Esse argumento demonstra que os indivíduos vivendo independentes uns dos outros não possuem o poder de assegurarem a longo prazo os direitos naturais. Por essa razão, eles decidem fundar o Estado político. Na concepção lockeana, o Estado é um mal necessário. Por esse motivo, tem um papel arbitral na garantia do respeito às leis nas disputas entre os homens. Agora, a gente indo um pouquinho mais à questão da concepção hegeliana em relação à propriedade e à liberdade. No pensamento político de Hegel, a propriedade se dá como encarnação da liberdade. Para a gente entender melhor essa afirmação e a relação intrínseca entre propriedade e liberdade, filosofia hegeliana, vamos analisar brevemente o conceito de vontade livre, que está contido no parágrafo 34 da filosofia do direito.
Hegel diz: a vontade livre em si e para si, tal como é, em seu conceito abstrato, está na determinidade da imediatidade. Nesse ponto, Hegel se refere ao nosso processo mental, à nossa consciência, que nos é imediata, ou seja, que como um espelho reflete a si mesmo, constituindo-se no primeiro momento da efetivação da liberdade e na nossa autoconsciência de si. Ou seja, a vontade de forma imediata pertence ao mundo formal, à realidade interna do ser humano. A vontade livre é aquela que se autodetermina e não é determinada por nada externo à própria consciência. Aqui. Hegel, no parágrafo 41, ele fala do movimento de efetivação da vontade livre no mundo material. A pessoa precisa se dar uma esfera externa de sua liberdade, a fim de ser enquanto ideia, porque a pessoa é a vontade sendo em si, para si, nessa determinação primeira ainda totalmente abstrata. Aqui o professor Tadeu Weber sobre esse parágrafo. A forma jurídica mais originária de a pessoa realizar a sua vontade livre é a posse. Toda pessoa tem direito de se apossar das coisas que lhe são exteriores, de acordo com as suas necessidades e desejos, desde que elas não sejam um direito de outro, pois isso seria uma interferência indevida na liberdade do outro. Aqui a gente vê como essa ideia hegeliana ela se aproxima dessa visão bem liberal, de não interferir na liberdade dos outros. Até lembra até um pouco, aqui a gente está fazendo comparação com Locke, que esse trabalho se propôs, mas aqui a gente pode até lembrar do princípio de dano de John Stuart Mill. Se eu não causar danos aos outros, eu sou livre para fazer. Aqui no caso, eu sou livre para tomar posse desses bens externos, se não causar interferência à liberdade ou à propriedade do outro. Por exemplo, eu estou com essa garrafinha d'água aqui. Então eu simplesmente tomo posse dela e bebo a água. A pessoa, para se realizar como tal, precisa efetivar a sua vontade livre, tomando posse de coisas exteriores a si, isso é, apropriando-se de coisas da realidade empírica. O primeiro momento da autorrealização da vontade se dá como mera posse de coisas materiais exteriores à minha subjetividade. Ou seja, a externação da minha vontade, da minha realidade interna mental, da minha consciência, do meu processo mental, ele se efetivando no mundo objetivo, através da apropriação de coisas materiais. Hegel, no parágrafo 45, ele vai anunciar o segundo momento da concretização da vontade livre na realidade objetiva, ou seja, no nosso mundo externo, nosso mundo concreto. Segundo Hegel aqui, mas o aspecto segundo o qual eu sou, enquanto vontade livre, objetivamente para mim, e somente assim, sou vontade efetiva, constitui o que há dentro de verdadeiro e de jurídico a determinação da propriedade. A segunda etapa da efetivação da propriedade é a propriedade privada. E é nessa etapa que se faz necessário ir além da mera posse. A simples posse de uma coisa requer uma relação imediata da pessoa com a coisa possuída. Como o meu exemplo com a garrafinha d'água aqui. Bastando-se a si mesma, entretanto, no segundo passo, a constituição da propriedade privada, exige uma relação intersubjetiva. Ou seja, nesse primeiro momento da posse, a gente não necessita da presença do outro, de uma relação subjetiva entre os outros indivíduos, entre as outras pessoas. Aqui é primeiramente a efetivação da minha vontade, a externalização do meu desejo, aqui no caso de tomar essa garrafa e consumir a água. Mas nesse segundo momento, que é a constituição da propriedade privada como tal, é necessária essa relação intersubjetiva, ou seja, essa relação com as outras pessoas. O reconhecimento da propriedade precisa ser exteriorizado aos outros, ou seja, tem que ter conhecimento público, ou seja, ele tem que ser publicizado. A propriedade privada é composta por regra de 3 momentos, que são a posse, o uso e a alienação. Então vamos ver aqui mais especificamente o que é esses 3 momentos. Vamos explicá-los por partes.
As determinações da propriedade, como mencionado assim, como já mencionei, ocorrem em 3 momentos: a tomada de posse, o uso da coisa e a alienação da propriedade. No parágrafo 51, Hegel diz: para a propriedade, enquanto ser aí da personalidade, minha representação e minha vontade interiores de que algo deva ser meu não são suficientes. Porém, se exige além disso a tomada da posse. Tomada da posse é a apropriação imediata da dimensão empírica da pessoa. Em outras palavras, é a tomada da posse de mente autoconsciente de sua parte física, ou seja, do próprio corpo. Aqui eu vou fazer uma citação do John Rawls. John Rawls ressalta da seguinte maneira esse primeiro momento da determinação da propriedade em Hegel. Se meu corpo deve ser um instrumento da minha pessoa, enquanto provida de vontade livre, cumpre-se que eu tome posse dele. Aqui. Então, gente, logo aqui a gente pode concluir. O corpo é a minha primeira propriedade. Da mesma forma que isso aí vai acontecer na teoria do John Locke. Ou seja, a primeira encarnação da minha liberdade. A partir do uso de minha primeira propriedade, tomo posse das outras coisas externas a mim. Instrumentos, armas, ferramentas e objetos materiais dos mais variados. Ou seja, eu tomo posse da minha primeira propriedade, que é o meu corpo, e a partir daí eu vou tomando posse de outras propriedades externas a mim, como instrumentos, armas, ferramentas, ou até um exemplo mais singelo, a minha garrafinha d'água aqui. O segundo momento da determinação é o uso da coisa. Ou seja, a gente toma posse das coisas e vai usá-las. De acordo com Hegel, no parágrafo 60, a utilização de uma coisa na apreensão imediata é para si uma tomada de posse singular. O direito de adquirir a propriedade privada, a categoria renda, está ligado de forma intrínseca à propriedade que o homem possui de trabalhar. Dessa forma, por meio do trabalho, assegura-se o progresso da personalidade do indivíduo. Ou seja, então eu tenho a minha posse, eu uso essas ferramentas para trabalhar e por meio disso eu vou me construindo, tendo progresso, vou construindo a minha personalidade como um indivíduo único, singular. O terceiro e último momento da determinação de propriedade privada é o da alienação, isso é, a troca de mercadorias entre proprietários. No parágrafo 65, o Hegel diz o seguinte: eu posso me aliar de minha propriedade, pois ela somente é minha na medida em que eu coloco nela a minha vontade. De modo que, de maneira geral, eu deixo minha coisa enquanto sem dono, deixo-a em abandono, ou entrego à vontade de outro em vista da posse. Mas apenas na medida em que a coisa é, segundo sua natureza, algo exterior. Então vamos entender um pouco melhor essa citação de Hegel. É a condição necessária que os indivíduos proprietários superem as etapas da posse e do uso para que eles se engajem no terceiro e último momento. Isso é o da troca de mercadorias. Ou seja, para realizar a troca de coisas é necessário ter passado pelas outras duas etapas, a posse e o uso. Essa última etapa se caracteriza por seu próprio caráter intersubjetivo. Nossa, o primeiro momento ele é totalmente totalmente individual. Eu não preciso do reconhecimento dos outros, eu não preciso de relações intersubjetivas, apenas expressar a minha vontade externamente no objeto. O segundo momento eu já necessito do reconhecimento externo das pessoas para esse uso da minha propriedade, mas a partir do uso dela, que eu vou exteriorizando, eu vou impregnando a minha vontade nessa propriedade, que ela se torna realmente de minha, que eu supero essa etapa para a próxima, a última etapa, que é de caráter subjetivo, onde é a questão do mercado. Rego que está falando do mercado, a troca da mercadoria entre as pessoas. Se eu produzo uma mercadoria, eu impregnei a minha vontade nela, eu posso trocar por outra mercadoria a qual necessito. Então aqui agora vamos para o momento do clímax da nossa apresentação, que é a comparação entre os dois liberalismos, o de Locke e o de Hegel. A propriedade como base nessa comparação.
No liberalismo clássico, que é o que a gente colocou aqui, que é representado por John Locke, as ideias de liberdade, por exemplo, são intimamente ligadas. A teoria liberal está assentada na ideia de liberdade individual e na defesa do direito à propriedade privada. Logo, assinalar semelhanças entre o conceito de propriedade de Locke e de Hegel é o caminho apropriado para a gente corroborar a existência de aspectos liberais na filosofia hegeliana. Contudo, é válido a gente lembrar, a gente sempre tem em mente, que Hegel é um feroz crítico do contratualismo, incluindo Locke, que é um importante contratualista. As objeções de Hegel à doutrina contratualista seriam de fundo metodológico. Simplesmente o empirista concebe a realidade em sua multiplicidade e dualidade, sendo os opostos unidos apenas por necessidade formal. Por exemplo, a criação da dualidade entre estado de natureza e estado de direito em Locke. Mas vamos um pouco mais adiante nisso. Hegel, na sua obra Filosofia, afirma que as características atribuídas às cidades unidas seriam pertencentes ao que ele domina a sociedade civil burguesa. Aqui uma citação direta. Os indivíduos são, enquanto cidadãos desse Estado, pessoas privadas, e quais têm, por fim, o seu interesse próprio. Como esse fim é imediato, pelo universal, que ele, pelo conseguinte, lhes desaparece como um meio, assim que eles apenas podem ser alcançados por eles. Em que medida eles mesmos determinam de modo universal o seu saber, querer e atuar, e assim se faça um elo da corrente dessa conexão. O Hegel, na primeira parte da filosofia do direito, denominada direito abstrato, utiliza um expediente semelhante aos seus contratualistas, em especial do liberal John Locke. Hegel toma o homem como um sujeito de direitos naturais e dotado da capacidade de ter propriedade sem mediação com os outros. É aquele primeiro momento que a gente mencionou, da exteriorização da nossa vontade interna. Como em Locke, e também da capacidade de construir contratualmente uma sociabilidade, seja a solidariedade política ou não. Vamos nos recordar o que o Hegel diz sobre a propriedade privada. A propriedade privada, a minha vontade enquanto pessoal, por isso, enquanto vontade do indivíduo singular, torna-se objetiva para mim. Ela recebe, assim, o caráter da propriedade privada. Hegel funda a propriedade como uma externação da vontade pessoal singular, e para ele a propriedade comunitária não passa do somatório das propriedades particulares. Ser possuída separadamente recebe a determinação de uma comunidade em si dissolúvel. Devemos ressaltar que para Hegel a tomada de posse das coisas é o primeiro momento da efetivação da habilidade. A realização plena da liberdade somente será efetivada na instância do Estado, que é a parte final da filosofia do direito, onde para o Hegel a liberdade vai se realizar como tal. Aqui a gente entender, a propriedade é, para Hegel, a expressão exterior da vontade livre, ou seja, a expressão objetiva de nossa autoconsciência. Por isso falamos de propriedade, que a propriedade é a encarnação da liberdade, porque é a partir da tomada livre da posse das coisas que efetivamos nossa liberdade no mundo material, ou seja, nesse mundo empírico, no mundo concreto. Para Locke, o homem, sendo o senhor de si mesmo, é proprietário de sua própria pessoa e das ações de seu trabalho, e ainda em si a justificação principal da propriedade. Podemos dizer que o primeiro ponto de intersecção entre os autores é a concepção do próprio corpo ser a propriedade pertencente ao indivíduo. Hegel, no parágrafo 54, diz: a tomada de posse é, em parte, a apreensão corporal imediata, em parte, o dar forma, em parte, e simples designação. Ambos reconhecem o próprio corpo do indivíduo como propriedade original. O primeiro aspecto de semelhança entre Locke e Hegel desdobra-se o segundo, que é a concepção de trabalho que ambos têm ligado à propriedade do corpo. Segundo Hegel, é apenas pela formação de seu corpo, de seus espíritos próprios, essencialmente pelo fato de que sua autoconsciência se aprende como livre, que ele toma posse de si mesmo e se torna propriedade de si mesmo em relação aos outros. Para Hegel, o segundo momento da posse dá a forma às coisas externas. O que eu faço não permanece algo exterior, porém se torna assimilado. O trabalho na terra, o cultivo das plantas, domesticar. E para o Locke, o trabalho conferia
um direito de propriedade sobre os bens comuns, que permaneceram por muito tempo os mais numerosos e até hoje é mais do que a humanidade utiliza. As duas semelhanças entre Locke e Hegel sobre a concepção de corpo ser a primeira propriedade do homem e a concepção de trabalho como gênese da propriedade privada aproximam as teorias dos autores. Para ambos, a propriedade das coisas externas não é senão a extensão da propriedade que o indivíduo tem originalmente da pessoa e das suas ações. Todavia, a gente tem que ter algum cuidado a respeito das semelhanças que eu demonstrei até aqui. Visto que Hegel é um crítico da justificação lockeana do Estado e de sua visão atomista, Hegel considera um erro histórico acreditar que o Estado, suas instituições e constituições nascem de uma mera multidão atomística de indivíduos justos. Talvez seja possível pensarmos Hegel como um tipo de liberal, porém não vinculado à mesma linha de Locke. Qual tipo de liberalismo poderia ser atribuído a Hegel? Talvez um liberalismo social, provavelmente é nessa linha que John Rawls interpreta a filosofia hegeliana. Agora, algumas considerações finais sobre isso. Algumas considerações aqui. A filosofia hegeliana, a gente tem um expediente, ele utiliza um expediente semelhante ao do contratualismo, ele assume na filosofia. É apenas o primeiro momento. É o primeiro momento da esfera da liberdade para o Hegel. Então, ele não é ali a realização plena, completa liberdade, como eu já afirmei antes. Essa vai somente ser atingida seu ápice para o Hegel, a realização da liberdade como tal, na esfera do Estado. Ali o indivíduo vai se realizar a sua liberdade, somente no Estado, para Hegel. Para Hegel, ao contrário de Locke, trata-se de uma prevalência da dimensão pública estatal sobre o privado. Para Locke, não. Para Locke vai ser a dimensão privada, ela está acima da dimensão pública. O Estado surge apenas para garantir esses contratos que os indivíduos privados realizam. O direito à propriedade privada é consagrado como um direito fundamental do ser humano na Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos. Consta no artigo 17 da Declaração que todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será abertamente privado de propriedade. Os países que adotaram o modelo democrático e deliberativo reconhecem a propriedade privada como um direito fundamental dos seres humanos. Por exemplo, a Constituição brasileira de 1988.